primeiro assunto foi o que foi noticiado na imprensa de uma representação que o Ministério Público fez para esse vereador, que diz respeito a eu possuir em meu nome, ainda em 2009, uma empresa e firmar contratos, uma empresa de construção, e firmar contratos com órgãos federais, no caso o TRE, o INSS, o IFAM, a base de Alcântara, no qual a nossa empresa fez várias construções. E na ação, senhor presidente, inclusive eu queria só deixar mais registrado aqui para os vereadores, que nós temos um parecer do TCU, uma consulta no TCU, que foi feita ainda no ano de 2010, no qual o TCU diz que é vedado um vereador firmar contrato na sua empresa com o município em questão. Então, esse é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, na lei orgânica do município, diz assim: desde a expedição de diploma, o vereador não poderá firmar ou manter contato, que era para ser contrato, com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa concessionária de cláusula uniforme, ser proprietário, controlar ou dirigir empresa que goze de favor decorrente de contrato com o poder público municipal. Então, quanto a isso, senhor presidente, a empresa Politécnica em questão, do qual eu não mais sou sócio, nunca firmou o contrato com o município, foi amparado os contratos com parecer jurídico de cada órgão, e o próprio Tribunal de Contas da União emitiu parecer, no qual foi feita uma consulta, que não tinha problema nenhum, até porque, senhor presidente, qual é o poder de influência que tem, por exemplo, o vereador Marcelo Portela ser proprietário de uma empresa e participar de uma licitação lá do INSS, por exemplo. Ele não tem condição de influenciar em nada. No caso, a Constituição Federal, quando diz de um deputado federal ou de um senador, é porque o efeito é de cima para baixo. Mas era essa a explicação que eu queria dar com relação a isso. Mas o ponto principal hoje, que eu queria trazer aqui para os vereadores, é o seguinte: senhores vereadores, no dia 31 de dezembro de 2012, no último dia da legislatura passada, alguns vereadores se uniram, se juntaram, fizeram uma representação contra o atual gestor na época da Câmara, o presidente da Câmara, o senhor Alderico Jefferson Abreu da Silva Campos. Fez realizar. Então os vereadores dizem o seguinte, senhor Marcelo: a Câmara Municipal de Paços Lumiar, na gestão do senhor Alderico Jefferson Abreu da Silva Campos, fez realizar concurso público para diversas funções. Ocorre que dentre os aprovados constam diversas pessoas ligadas ao presidente legislativo, conforme a relação abaixo. Assinam 5 vereadores, 6 vereadores da legislatura, dentre os quais vereadores foram reeleitos o vereador Itaparandi, que assinou, e a vereadora Orlete, que consta aqui na assinatura. Mas, para surpresa, só estou trazendo essa notícia hoje, que eu fui notificado para me pronunciar a respeito dessa representação, presidente, na sexta-feira passada. Por isso que eu estou trazendo hoje na primeira sessão. Mas, inclusive, consta aqui também que foi pedido solicitação de informação para o senhor presidente, Leonardo Bruno Silva Rodrigues. Mas o mais que me causou surpresa, senhores vereadores, me permita ler na íntegra, senhor presidente, é esse documento que consta nessa mesma representação, nesse mesmo processo de representação, senhor Marcelo, que eu queria pedir que os vereadores tomassem também algum tipo de medida, senhor vereador Wellington, que diz o seguinte: excelentíssimo senhor representante do Ministério Público da Comarca de Paços Lumiar, Orlete Mafra Furtado, brasileira, solteira, vereadora, portadora tal, endereço tal, vem respeitosamente por meio de seu advogado abaixo assinado e perante vossa excelência expor os seguintes fatos e ao final requerer o que segue. A requerente tomou conhecimento, por meio de seus colegas vereadores, que seu nome e assinatura estariam em um requerimento encaminhado para o Ministério Público, solicitando de que fosse feita
uma investigação no concurso da Câmara de Vereadores deste município, realizado no ano de 2012. Por existir uma suposta fraude beneficiando parentes e amigos do ex-presidente desta Casa Legislativa. Foi ainda apresentada à requerente uma suposta cópia, documento 2, do documento onde demonstrava que realmente constava seu nome e uma assinatura. Desta forma, inconformada e surpresa com o documento que jamais assinou e que sequer tomou conhecimento, procurou o Ministério Público por meio de seu advogado para que consultasse e verificasse a veracidade da assinatura. Ocorre que, depois de verificado e comparado entre a cópia que foi fornecida à requerente e o original que se encontra no Ministério Público, verifica-se que as assinaturas de todos os vereadores não se equivalem e que somente a última página está assinada. Desta forma, verificou-se que o instrumento apresentado possui vícios e que confirmou-se que a requerente jamais assinou tal documento, nem delegou poderes a ninguém para representá-la, o que incorre em falsidade de manifestação de vontade. Diante do exposto, a requerente declara que não assinou tal instrumento e que não concorda com o teor da proposta apresentada nesta instituição, e ainda requer que seja retirada sua assinatura deste documento. Marlone França Nunes, advogado da OAB número tal. E traz também, senhor presidente, a procuração da vereadora Orlete ao senhor advogado. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é essa a queixa que eu queria trazer aqui hoje, no qual a própria vereadora encaminha para o Ministério Público que o documento foi falsificaram a assinatura dela. Então, eu encaminhei essa declaração da vereadora para a delegacia competente, o senhor Wellington, no qual serão chamados os outros vereadores